Se você, por exemplo, tem um profissional X e você começa a pressionar o veículo no qual ele trabalha para que ele perca aquele emprego, ameaçando retirar patrocínio. É claro que ele perdendo aquele emprego, pela ameaça de retirar patrocínio, o veículo poderá dar emprego para uma pessoa que está alinhada com quem o cancelou, para garantir o retorno do patrocínio. Marketing digital é uma condição hoje para alguém que quer fazer dinheiro, que quer fazer sucesso, que quer ser alguém? Eu não acho que seja já universal para todo mundo, né? Mas pessoas que estão principalmente em começo de carreira, jovens principalmente, alguém que está querendo abrir um novo negócio, alguma coisa assim, a submissão ao marketing digital, entendido como uma forma de você se tornar visível, se tornar relevante dentro do nicho de mercado que você quer. Claro que tem nichos que isso é mais importante, nicho que isso é menos importante, mas me parece que sim, é uma condição sine qua non. E ao mesmo tempo é uma prisão, porque tudo que você depende muito acaba prendendo você. E o que pode funcionar como um marketing digital e o que pode funcionar como o contrário, ou seja, a antipropaganda para alguém que quer ser reconhecido ou que quer ser amado? A gente sabe que essas coisas são meio, como falam os americanos, meio tricky, né? Elas são meio um pouco para cá, um pouco para lá, nem sempre é tão óbvio, porque aquela velha frase que se falava, falem mal, mas falem de mim, também pode ser uma forma de engajamento, como se fala. Então, alguém que está sendo muito xingado num determinado ambiente, isso pode acabar virando, digamos assim, um capital simbólico positivo em determinada coisa. Eu acho que essa é uma das características, eu vou usar uma expressão clichê, mas é o que eu quero dizer, uma das características positivas das redes sociais, é que elas ainda acomodam em alguma medida posições diferentes, na medida em que você tem mercados distintos para determinadas posições, né? Então, você às vezes desagrada um grupo, mas começa a agradar outro. O problema é que só existem dois grupos. Aí fica o polarizado. Mas quando você sai do ambiente político enquanto tal, você pode ainda ter um grupo que você desagrada, mas por desagradar esse grupo, você agrada mais 2, 3 grupos. Então, o mercado digital, ele continua em alguma medida funcionando como espaço de mercado, né? A famosa ordem espontânea e expandida do Hayek, que ninguém tem controle absoluto. É claro que quando você está falando de mídia digital, você tem grandes techs que controlam, isso é outra história. A gente pode falar depois. Mas nesse sentido que você perguntou, me parece que desagradar pode ser um nicho de mercado. E nesse sentido ainda, voltando à prática do cancelamento, você acha, Pondé, que isso também pode ser usado como ferramenta para tirar adversários da sua frente? O cancelamento, em outras palavras, pode ser usado para você progredir na sua área e tirar adversários da sua frente? Com certeza, você pode tirar patrocinadores, né? Isso é um caso clássico. Se a gente pensar no famoso perfil Sleep Giants, né? Que é um perfil que combate discursos considerados à direita, radicais e não sei o quê, é tudo muito difícil nesse ambiente. Eu sou muito cético com relação à tentativa de você estabelecer claramente o que significa um discurso assim, um assado. Sou bastante cético em relação a isso. Mas acho que sim, Thaís. Quer dizer, se você, por exemplo, tem um profissional X e você começa a pressionar o veículo no qual ele trabalha para que ele perca aquele emprego, ameaçando retirar patrocínio. É claro que ele perdendo aquele emprego, pela ameaça de retirar patrocínio, o veículo poderá dar emprego para uma pessoa que está alinhada com quem o cancelou, para garantir o retorno do patrocínio. E nessa medida, as empresas, por estarem submetidas às redes sociais, se transformam em mecanismo de censura do pensamento público.
Então, isso você está falando de um reflexo que pode ocorrer fora do universo digital, mas dentro do universo digital também tem uma briga de faca, né? Se você consegue cancelar um youtuber importante, aquele grupo que passou a odiá-lo, também a gente tem que levar em conta o que a gente falava um pouco antes, que esse ódio pode durar pouco tempo, né? Talvez o tédio que as pessoas vivem salvem delas mesmas, de ficarem odiando uma pessoa ou uma marca a vida inteira, né? O próprio Walter Benjamin achava que o tédio é uma experiência importante na vida, né? Mas assim, as redes sociais são uma escravidão. Todo mundo que trabalha com ela sabe. Você tem que alimentá-la o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro atendendo o desejo de uma porrada de gente que quer um monte de coisa, certo? Então, é uma escravidão. Mas, sendo você muito grande, se você cai em desgraça, por exemplo, num segmento, um outro pode entrar no seu lugar. E nessa medida, o cancelamento, tanto no nível de um youtuber grande, quanto no nível de um intelectual engajado em determinado tipo de debate, de trabalho, se ele é cancelado, ele abre espaço para outros. Então eu acho, Thaís, que no final das contas o cancelamento hoje é uma ferramenta de mercado. Então talvez o próprio cancelamento esteja sujeito ao seu cancelamento. Quando eu falei do tédio como alguma coisa que permeia as redes sociais, que permeia a experiência humana, e eu citei o Walter Benjamin, aquele filósofo, é porque o Benjamin dizia que o tédio é uma espécie de matriz da abertura para experiências diversas. Ou seja, ele fazia um vínculo direto entre o tédio, no sentido de você ficar cansado do que você tem, começar a ficar procurando outras coisas, poderia servir de matriz para você descobrir coisas que você não sabia. É uma certa dimensão positiva do tédio, certo? Né? Então, assim, nesse sentido, eu entendo que a existência do tédio como possibilidade de cancelar o cancelamento é, digamos assim, a ponta do iceberg de uma certa positividade do tédio, certo? Então, eu cancelo, mas depois eu cancelo o que eu cancelei, e aí de repente eu começo a ver que aquilo que eu cancelei não é tão distante daquilo que eu penso. Às vezes, quem nunca viu alguém sendo perseguido pelas redes sociais não tem noção da violência afetiva, moral, física que é uma perseguição dessa. Mas lá no começo da nossa conversa, você tinha dito que o cancelamento era uma versão virtual de algo que não tem nada de novo, né? Por exemplo, o linchamento verdadeiro. Só que a diferença hoje é o anonimato, não é? As pessoas não precisam botar a cara para xingar, para perseguir e para tentar destruir moralmente ninguém. O anonimato é uma ferramenta que exacerba a crueldade na internet, Pomelo? Eu diria, Thaís, que exacerba a crueldade em todo lugar, né? Porque já um famoso estudo por um autor chamado Elias Canetti, muito perto do que o Freud fala no ego e as massas, né? A ideia é a seguinte: toda vez que você faz parte de uma massa, de uma multidão, há uma tendência a você se afastar da responsabilidade individual. Porque, inclusive, você se afasta, digamos assim, da identidade individual e você se aproxima de uma identidade que a gente pode chamar de totêmica, para seguir o Freud, né? Então, você está sobre aquele grupo, sobre aquela marca, e aí a possibilidade de você exercer atividades em que você não é moralmente responsabilizado cresce. Isso nas redes sociais acontece muito. Por quê? Porque como existe esse anonimato, porque muitas vezes você não tem como saber quem fez, né? E o resultado é que você pode muito bem fazer parte de uma horda digital de xingamentos de pessoas, porque é muito difícil chegar até você. Então, nesse sentido, acho que há essa característica, só que essa é uma característica também humana. Os seres humanos tendem a se esconder em multidões para atacar pessoas. Agora as multidões são gigantescas e, inclusive, você é mais anônimo ainda do que era, porque você não tem nem corpo presente.
Antes você estava com a pedra na mão e as pessoas viam você jogar a pedra. E agora, de alguma forma, essa identidade de grupo protege você das suas próprias ações. E você está, inclusive, no seu celular, né? Você está no seu celular ou no seu computador, ali com o seu julgamento, que normalmente funciona a partir de uma ideia e meia, certo? E aí você faz o julgamento a partir de uma ideia e meia e você tasca o pau em quem você quer tascar. E se você está dentro de um pacotão, o efeito enxame, como se fala, você tá dentro não é nem um rebanho, mas é um enxame, né? Você está dentro de um enxame, aí você está se sentindo ali fazendo parte de alguma atividade, de uma atitude que na realidade você acha que está fazendo o mundo melhor.